live aí. A gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas. Eu pedi para o Moser fazer uma síntese, não ficar passando slides hoje em dia, porque todo mundo tem acesso à internet e todo mundo procura, muitas vezes, o que tem curiosidade de saber. Mas, assim, colocar pontos importantes que, nesse mês de outubro, né, Outubro Rosa, como já se chama há muito tempo, a gente faz algumas reflexões. Eu fui fazer uma estatística junto às nossas usuárias da Unimed e fiquei muito triste. E o Moser talvez também nem ele saiba disso. Apenas 43% da massa de mulheres femininas procuram, né, em mulheres em idade de fazer mamografia, procuram algum serviço para fazer mamografia. 43%. No universo de quase 1.500 mulheres, somente 600 procuram. As outras não, nem sabem se pode ter algum câncer de mama ou se pode ter alguma patologia que possa ser resolvida. Tá? Então, essa é a proposta da diretoria da Unimed, convidar um colega para esclarecer essas dúvidas, né? Não só na área de Livramento, mas Livramento, Rosário e Coraí, onde, absurdamente, em alguns lugares, nenhuma mamografia é solicitada pelo serviço de ginecologia de tal cidade. Então, isso é uma coisa que nos preocupa. Acho que a gente, talvez isso seja um momento da gente fazer alguma ação nesse tipo, mas eu acho que fica aberto aqui um momento para a gente discutir isso aí, até porque, como talvez tu coloques, que é o tumor mais frequente de mama, entre as mulheres no Brasil, né? E que mesmo com, a gente sabe que com diagnóstico precoce as chances são maiores, mas o que também nos preocupa é que mesmo com todo o arsenal de medicamentos, de cirurgia, o índice de mortalidade não diminui, né? Ele sempre continua assim bastante alto em nosso, principalmente no Rio Grande do Sul. Não vou me deter mais, vou deixar a palavra para o Moser para fazer uma apresentação breve, aí todo mundo já conhece ele, mas seja bem-vindo aí à nossa discussão dessa forma em função de uma pandemia. Pudesse a gente estar conversando, olhando olho no olho, mas é o que nos permite atualmente. Moser, contigo, um abraço. Oi, Feliciano, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Opa. Obrigado pelo convite aí, queria te agradecer e também a diretoria da Unimed por essa iniciativa aí, né? Realmente, o Outubro Rosa, ele existe, na verdade, justamente para a gente conscientizar as mulheres e conscientizar também a sociedade, a comunidade, que a gente precisa também de apoio, né? Principalmente para alertar, né? O câncer de mama, na verdade, ele não acontece só em outubro, né? Ele tem o ano inteiro, né? Agora, como tu disseste aí, realmente a incidência é alta, né? E principalmente no Rio Grande do Sul, aqui, pelo estilo de vida das nossas mulheres aqui, né? E realmente o diagnóstico, às vezes, não é tardio, né? Acaba sendo tardio, com prejuízo enorme para a saúde da paciente, com prejuízo enorme, tratamentos mais dispendiosos, mais prolongados, né? E repercutindo também no resultado final, que é a saúde da mulher, né? A preservação da vida da mulher, a preservação da mama da mulher, né? Eu peguei aqui uns dados aqui comparativos, porque a gente já tem uma longa estrada aí, eu e tu, né? A gente pode dizer que já temos experiência, já temos uma experiência grande aí, né? Podemos falar quanto tempo? Ué, pode. Eu, botando uns 5 menos 10 que tu, pode, não tem problema. Isso. Agora, em dezembro, eu completo 34 anos, Feliciano, de formado aí, né? Então, a gente, desde o início da minha formação lá, eu me dediquei à mama, né? E a gente percebe realmente que o número de casos vem aumentando ano após ano, né? Então, aqui eu tinha 2 palestras minhas aqui, uma aqui de 2014, que a incidência era de 57 mil casos por ano, 2014. A estimativa para 2020 foi para 66 mil. Tu vê que aí aumentou 9 mil casos, né? De 2014
para 2020, né? E a mortalidade, como tu falaste aí, que era de 13 mil casos por ano em 2011, subiu para 17 mil casos em 2018, né? Quantas vidas se perdem aí, né? A gente não pode agora comparar câncer de mama com Covid, né? Mas o cenário que a gente tem do câncer de mama é esse, porque é o principal câncer que acomete as mulheres, né? 30% de todos os cânceres que acometem as mulheres é de mama, né? E pode ser muito bem tratado, muito bem diagnosticado, facilmente diagnosticado no início, né? Então, a gente tem que colocar aí a importância que tem esse assunto, né? A importância do assunto. Tá? 1 em cada 10 mulheres vai ter câncer de mama. Isso já é uma importância suficiente para a gente dar valor a isso, né? Tu vê que, apesar de todos os meios diagnósticos, né, a gente tem casos avançados ainda, né? Mas, por isso, temos que investir na educação dessa população, educação, orientação, saber quando fazer os exames, né? Quando fazer os exames, né? Eu acho que até assim, o médico, claro, quando o paciente consulta, nós não deixamos de pedir, mas a paciente também, ela já tem que saber desde cedo que a partir dos 40 ela tem que começar a fazer exames de imagem, né? A partir dos 20 ela já começa a se examinar, né? Então, isso aí é princípio básico, né? Princípio básico. A Sociedade de Mastologia, esse ano, ela mudou o título do tema, né? Quanto mais cedo, melhor. Né? Ou seja, que quanto mais cedo foi feito o diagnóstico, maior a chance de cura, né? E o tratamento menos radical. Né? Radical, o tratamento que a paciente vai conseguir preservar a sua mama. Né? Não vai. Durante muitos anos, a gente presenciava o medo das mulheres ao tratamento. Elas tinham mais medo do tratamento do que do câncer. Né? Muitas vezes, só te interrompendo, muitas vezes escondiam a doença com medo do tratamento que fosse ter que perder a mama. Né? Claro. É que, claro, tu vê que lá, antes da década de 90, as mastectomias eram radicais. Né? Não sei se chegasse a fazer aquela Halsted, né? Sim. A Halsted que tirava o músculo peitoral ali, né? Então, eu cheguei a fazer naquela época lá. Em 1990, os trabalhos ali do Fischer e do Veronese, né, começaram a mostrar que a cirurgia conservadora... Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, pedir para fechar. Acho que sim, acho que deu, mano. Foi. Tu vê que começou os trabalhos lá em 1990, começaram a mostrar que a cirurgia conservadora podia ter a mesma chance de cura que a cirurgia radical, né? Então, isso aí permitiu que a gente pudesse fazer preservação da mama, né? Então, isso aí, as mulheres começaram a perceber que nem todas precisavam fazer mastectomia, né? Então, esses anos todos aí... Tem alguém com o microfone. Alguém com o microfone, um pouquinho que eu vou tentar achar aqui para desativar. Eu bloqueei o microfone de todos, depois a gente libera. Vou fazer isso. Podem liberar o de vocês já agora. É o doutor Moser só que está com dele. Agora deu, pode falar. Então foram várias evoluções, né, nesses últimos 30 anos, né, em todas as etapas, desde o diagnóstico até o tratamento. Né? Então, a mamografia de 30 anos atrás, a gente não sabia que a gente não enxergava quase nada. Né? Então, tu vê que as mamografias hoje, de alta resolução,
são mamografias que a gente vê muitos detalhes que a gente não via antes. A ultrassonografia também, de alta resolução, permite também visualização de nódulos e tumores bem iniciais, pequenos, menores do que meio centímetro, né? Isso permite as cirurgias, que a gente faça cirurgias conservadoras, sem precisar retirar a mama, né? Outra coisa, Moser, assim, colocar que muitas vezes as pacientes assim, mas como é que eu vou saber se eu tenho câncer ou não? Por isso que é importante o autoexame, para de um ano para o outro, ou de um tempo para outro, elas dizer, olha, isso aqui na minha mama não tinha. Hoje apareceu, doutor, eu não sei o que é. Então, vai de encontro àquilo que tu estava falando, de que a paciente tem que se examinar. Ela mesma tem que fazer um autoexame. Tu deve receber muitas pacientes que ela mesma já vem com um diagnóstico errado ou ansioso, mas, olha, eu estou com uma alteração na mama. Acho que é importante a gente frisar isso aí, né? Não. Exatamente. O autoconhecimento aí, né, Feliciano? Conhecer a mama normal, conhecer a sua mama, né? Então, isso aí permite que ela perceba pequenas modificações, né? Então, eu acho que melhorou um pouco, né? Melhorou, mas a gente está muito aquém ainda do ideal, né? Porque o ideal mesmo seria diagnosticar antes dele ser palpável. Esse seria o ideal, né? Mas a gente está no caminho, esse é o caminho mesmo, né? Então, por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso, né? Mas, às vezes as pacientes me perguntam assim, como evitar o câncer de mama? Aí já é uma coisa bem mais complexa, né? Porque evitar o câncer seria prevenção primária, ou seja, evitar de ter o câncer, né? Se a gente souber que o câncer de mama, ele depende de predisposição genética, que tu já nasce com ela, associado ao seu estilo de vida, né? Onde é que a gente pode mexer aí? A gente pode mexer no estilo de vida. No gen a gente ainda não pode mexer. Ainda não, por enquanto não. Mas a gente pode mexer no estilo de vida. Então, o estilo de vida saudável, na verdade, é uma recomendação para tudo, né? Evitar o excesso de peso, alimentação saudável, praticar atividades físicas, evitar o tabagismo, evitar o excesso de bebida alcoólica. Então, são recomendações básicas, né? Fora isso, né? Claro, fora isso, nos últimos anos, surgiu, nos casos das pacientes de alto risco, vamos falar nas pacientes de alto risco aqui, que eu acho importante, as pacientes de alto risco surgiu a cirurgia profilática e a medicação profilática. Mas isso, né? Isso em casos muito selecionados, né? Muito selecionados. O que mudou o comportamento das mulheres nos últimos 30 anos? As mulheres passaram a retardar a maternidade. Isso foi uma mudança. Foi fundamental. Que interferiu, né? Muitas até não retardaram tanto que não têm filhos. Né? E as que retardaram, as que passaram a ter filhos depois dos 30 anos de idade, o que acontece? A mama esteve muito tempo imatura. Muito tempo, porque a maturidade da mama só é adquirida quando ela engravida pela primeira vez. Então, quanto maior esse tempo até a primeira gestação, é uma mama que permaneceu imatura e exposta a agentes que poderiam, né, antecipar o câncer de mama nessa mulher. Então, isso mudou. Nossas avós tinham os filhos cedo, tinham 10 filhos, amamentavam todos eles, né? Que isso também está reduzindo, né, Moser? O número de filhos e amamentação cada vez menos, né? Cada vez menos. Por quê? Porque a mulher passou a estudar e trabalhar. Né? Ela precisa estudar e trabalhar. Aí ela não tem tempo. Não tem tempo. Então, todas essas modificações aí, o estresse feminino, ela passou a trabalhar, passou a disputar mercado de trabalho, né? Então, todos esses fatores aí contribuíram para as modificações do panorama do câncer de mama, né? Você vê que o câncer de colo de útero, ele era muito superior
no número de casos, né? Isso inverteu aqui no Rio Grande do Sul, né? Inverteu, totalmente inverteu, né? Vamos falar um pouquinho, Feliciano, dos fatores de risco, das pacientes que têm risco aumentado. Né? Porque aquela paciente de baixo risco, ela vai entrar no rastreamento normal, ela vai fazer a sua mamografia a partir vai começar a examinar a sua mama com os 20 anos, mas vai fazer a sua mamografia com 40. Agora, as pacientes de alto risco, quem são essas aí? São as pacientes que não tiveram filhos. Essa é uma paciente de risco aumentado, né? As pacientes que tiveram o primeiro filho depois dos 25 anos, essa paciente tem risco aumentado. Muita gente vai se incluir aí, hein? Muita gente vai se incluir aí nesses fatores aí. Aquelas pacientes que têm familiar em primeiro grau com câncer de mama. Em primeiro grau, tá? Porque senão tem que ser mãe, irmã ou filha, né? Mãe, pai, irmão, irmã, filho ou filha, né? Tem que incluir os homens ainda, né? Então, essas pacientes aí que têm história familiar em primeiro grau, elas são consideradas de alto risco. Não quer dizer que elas vão desenvolver, não quer dizer que elas vão desenvolver. O risco ainda, ele pode ser potencializado ainda se o familiar teve na pré-menopausa, teve antes dos 50 anos. Potencializado 2 vezes. Se a paciente teve o familiar, isso é potencializado 3 vezes ainda, né? Se a paciente teve mais de 2 ou mais membros da família com câncer de mama, isso é potencializado 5 vezes, né? Então, porque existe uma grande possibilidade aí dessa família transmitir a mutação genética do câncer de mama para os seus descendentes, né? Se tem um homem na família com câncer de mama, o risco está 5 vezes aumentado, né? Então, essas pessoas aí, elas até poderiam ser aconselhadas Só um pouquinho, doutor, que eu tive que desativar porque alguém estava com o som ligado. E tá dando falha um pouquinho no seu, não sei se é no seu microfone às vezes, tá? Qualquer coisa eu aviso de novo. sim. Então, claro, o estudo genético para identificar quais são as pacientes que têm mutação, isso já é uma prática, mas tem que selecionar muito quem vai fazer esse exame, porque não adianta você fazer o exame e criar um terror nessa paciente se você não for fazer nada diferente do que você faria, né? Então, o exame ele existe, né? Mas realmente só se você for modificar a conduta com essa paciente aí, né? Então, isso tem que ser feito um aconselhamento, uma orientação antes de fazer o exame, né? Não adianta você fazer o exame, dar positivo lá e tocar o terror na paciente e a gente não fazer nada de diferente, né? Então, esse grupo de mulheres aí, esse grupo de mulheres tem que dar uma atenção maior para suas mamas. Geralmente, se começa assim 10 anos antes do que aquele familiar teve o câncer de mama. Por exemplo, se o familiar teve câncer de mama com 45, você começa a fazer os exames com 35, né? Ou seja, começa 10 anos antes. Não pode um familiar ter um câncer de mama e você nunca ter feito uma mamografia sequer. Isso é que não pode nos dias de hoje, né? E a gente vê toda hora isso acontecendo, né? Moça, só para colocar, acho que é uma coisa importante, às vezes as pacientes dizem assim, mas a gente tenta fazer e não consegue. Mas existe um serviço que é bem no centro agora de saúde da mulher, onde tem três colegas que trabalhamos lá,
que às vezes tem meses que não vai ninguém procurar para fazer uma mamografia. Os exames estão aí, tem dificuldade, mas cabe também um pouquinho ao paciente dizer assim, pô, eu tenho um fator de risco, ou eu já tive, ou eu tive alguma alteração na minha mama um dia, eu vou lá fazer um exame. Se consegue, não é tão difícil assim. A gente sabe que em outras épocas, quando tinha um serviço só, tinha dificuldade, mas hoje tem 2 serviços fazendo para a secretaria. Então, não é o ideal, às vezes, tudo bem, a gente concorda, mas tem muita paciente que a gente vê, né, que chega já com diagnóstico tardio, porque muitas vezes a mamografia dela está lá há 2 anos. Ela não fez a mamografia, apareceu alterado e não foi buscar o resultado. Então, assim, ó, as pessoas que estão ouvindo hoje, que estão aqui junto conosco, eu acho que todas delas já devem conhecer alguém que já teve um problema desse. Então, temos que multiplicar essa ideia. Muitas vezes a informação chega, mas chega distorcida. Então, eu acho que esse tipo de encontro nosso serve para quê? Para ajudar mais pessoas a ficarem com uma situação mais clara em relação a isso. Como o Mozart falou, se o diagnóstico sendo precoce, a chance da mama ser preservada é muito maior. Eu acho que a gente tem que... Gostei que tu colocou bem em relação aos fatores de risco. Eu acho que as pessoas que se enquadram dentro de um desses, pelo menos, deveriam procurar. E outra coisa também que a gente observa, pacientes usando anticoncepcional até 50, 52, 54 anos, que também é um fator, muitas vezes, estrogênio, né? Sim, claro, por tempo prolongado. Estrogênio sintético, né, Feliciano? Sim, principalmente. Né? Acho importante, então, Mozart, de tu falar alguma coisa em relação à parte cirúrgica, quando se faz, como se faz aqui, o que pode ser feito aqui na cidade, porque muitas vezes as pacientes acham que só vão receber esse tratamento fora. Então, eu acho que seria interessante tu colocar alguma coisa nesse sentido. No momento que faz o diagnóstico, passou um susto, o que faz? E agora, doutor, o que eu faço? Perfeito, isso. Elas ficam perdidas, né? Não sabem qual é o próximo passo. Então, a partir do momento que foi detectado pela paciente uma alteração ou no exame de imagem, então vão ser essas 2 situações aí, tá? Ou a paciente detectou ou o exame de imagem detectou. Próximo passo, diagnóstico de certeza, ou seja, fazer a biópsia para ter o diagnóstico de certeza. Os exames de imagem, eles são sugestivos né? Mas o diagnóstico de certeza é a biópsia. E hoje a biópsia ela é feita aqui no Livramento, feita no próprio consultório, na clínica de radiologia, biópsias com anestesia local. A paciente não precisa ir para o hospital, fazer uma anestesia geral, fazer um corte na mama e retirar o nódulo. Né? Hoje, se tu tira 3 fragmentozinhos, 5 fragmentozinhos do nódulo ali, envia para o patologista, em 4, 5 dias tu tem o diagnóstico de certeza. Né? Então, esse é o próximo passo depois do diagnóstico da imagem. É fazer a biópsia. O nome da biópsia chama core biópsia, mas é uma biópsia, né? Uma biópsia de fragmentos. Você tira pequenos fragmentozinhos, não precisa tirar todo o tumor, pequenos fragmentozinhos. Em 4, 5 dias a gente tem o diagnóstico, ou seja, é uma coisa muito rápida, indolor, faz com anestesia local, né? Tá feito o diagnóstico. Bom, aí, a partir daí, vai ser feito o planejamento do tratamento, né? O planejamento do tratamento. O principal pilar aí do tratamento é a remoção do tumor, né? Cirurgicamente, né? Se o tumor é pequeno, você remove um setor da mama. Se o tumor é grande, né, e a mama é pequena, aí você tem que remover toda a mama. Mas nem tudo está perdido, Se o tumor é pequeno, a gente retira um setor da mama, faz uma cirurgia conservadora na mama e uma cirurgia conservadora na axila também, né? O linfonodo sentinela, que as pessoas já sabem mais ou menos o que é também, você tira apenas um linfonodo, em vez de você tirar
fazer o esvaziamento completo da axila, né? Apenas 30%, talvez menos de 30% das pacientes precisam de esvaziamento completo. Então, você consegue aí, em 70% das pacientes, fazer apenas uma retirada de um linfonodo, que é uma cirurgia minimamente invasiva na axila, né? sem deixar sequelas para o membro, para o braço, né? Então, você tem aí uma cirurgia conservadora na mama e uma cirurgia conservadora na axila, né? Então, isso aí seria o ideal. Mas se a paciente chegou um pouco mais tarde, ela chegou um pouco mais tarde, e você tem que tirar a mama, bom, aí nesse caso, a gente pode planejar, né, antecipadamente uma cirurgia. Então, se por acaso necessitar uma mastectomia, né, Feliciano, a gente pode planejar uma reconstrução imediata, né? Pode planejar uma reconstrução imediata, tem várias técnicas de reconstrução imediata. Eu, particularmente, prefiro um implante de silicone, porque é uma cirurgia mais simples e a paciente já sai da cirurgia com uma reconstrução sem aquela perda, sem aquela amputação, né? E bem tratada, né? Faz o tratamento radical, faz a reconstrução imediata, né? Se não for possível fazer essa reconstrução imediata, se planeja para um segundo tempo, se faz 1 ano ou 2 anos depois, né? Mas isso tudo aí veio nos últimos anos para que a mulher pudesse restabelecer a confiança no tratamento, né? E não ter o temor, não ter o medo do tratamento, né? O câncer, sim, o câncer mata, o câncer deixa sequelas, o câncer sim precisa ser bem tratado, né? Então, essas cirurgias todas, a gente, há bastante tempo aqui já, 30 anos se faz aqui, nós tínhamos outro colega que trabalha com mama, tu trabalha com mama, o doutor Vitor Hugo já fazia as mastectomias, né? Então, quer dizer, as pacientes não precisam desesperadamente sair daqui, né, e entrar numa fila, às vezes, né, e perder muito tempo fora, né, Feliciano? Alguém compartilhou essa tela porque eu botei para abrir para compartilhamento e eu não sei o que aconteceu aqui que tô tentando tirar, tá? Mas podem ir falando que a gente está ouvindo. Dr. Mozart está com o microfone desativado. Agora deu. Bem. Querendo de novo como a gente fazer alguma coisa nesse sentido? Não sei se ela alguém teria como fazer uma pergunta aí, tu teria que abrir o microfone das pessoas. Podem, eu vou ir para um lugar que a internet vai ficar melhor para mim. Podem fazer perguntas no chat, tá? Podem fazer perguntas no chat, eu falar, ou abre o microfone, como fica melhor. Como fica melhor para os participantes. É que com o microfone eu acho que todo mundo vai abrir. Tá, ok, então vamos fazer... Depois... Bom, tu abre o microfone, porque aí tu coloca a ordem. Tá. Faz a pergunta no chat, tu vê quem é e abre o microfone. Tá, ok. Então, vamos lá, vamos começar com as perguntas. Podem escrever no chat o nome, e aí eu vou abrir o microfone para vocês aqui.
Se ninguém for fazer uma pergunta, eu faço a primeira pergunta, então, para desinibir as moças, as mulheres que estão com vergonha de perguntar, vamos fazer uma pergunta para vocês dois, né, responder. Que idade é importante que a mulher inicie a sua primeira mamografia? Eu ouvi que o doutor Moza falou que dependendo da situação familiar, se teve alguém da família, né, a idade, como inicia 10 anos antes, né, mas assim, o ideal, se não tem alguém na família com câncer, qual é a idade ideal para a gente começar a fazer uma mamografia? Tudo bem? Estão te ouvindo. Estão te ouvindo. Estão me ouvindo? Então, não. É isso, exatamente isso aí. Eu acho que não ficou bem claro. De mama na paciente assintomática, que não tem sintoma nenhum. Isso, e que não tem idade. Exatamente, não tem. E que não tem, e que não tem risco. Exato. E que não tem risco aumentado faz com 40 anos a primeira mamografia. Já na paciente que tem risco aumentado, ela vai fazer antes. Tá? Até acho interessante também, não, a gente, na verdade, não é só a mamografia que a gente tem disponível também, né? A verdade, a gente tem a ultrassonografia mamária e a ressonância magnética. Claro que usa mais a mamografia, mas você que vê que numa paciente de 40 anos de idade, com mamas densas, que é um conceito que muitas pacientes já ouviram falar que a mama dela é densa, a mamografia perde muito na sensibilidade. A mamografia detecta menos de 70% menos de 70% dos casos, né? Então, às vezes, o médico tem que pedir uma ecomamária integrada com as mamografias aí, né? A ecomamária nas mamas, né? Então, o profissional que está acompanhando essas pacientes, ele tem que saber naquele momento ali o tipo de mama daquela paciente. Então, mamas acima de 50 anos, melhor mamografia. Mamas entre 40 e 50 anos, às vezes é melhor uma ecografia, né? Mas a partir dos 40, a pergunta foi, a partir dos 40 se faz o rastreamento normal, tá? Só para não confundir, não falar demais. Aí faz anualmente, né? Até os 70 anos. Até os 70 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, eles têm alguns conceitos um pouquinho diferentes entre os 40 e os 50, tá? Mas o importante é fazer anualmente, tá? Ou mamografia ou ecomamária, tá? E a ressonância fica, para alguns casos de difícil dúvida, entre a ressonância magnética aí, né? Mozart, eu acho importante a gente aproveitar e fazer um gancho aí. E tu deve ter notado disso. As pessoas muitas vezes pegam o exame e colocam fora. E muitas vezes uma mamografia feita há 2 anos, tu compara, faz um comparativo que é muito mais importante do que, às vezes, rastrear o próprio tumor. Então, claro, é importante que levem a mamografia para o médico. Ah, mas essa que é boa para tu comparar nova. Eu tenho... Isso aí, assim, ó, é fundamental tu ter a capacidade de poder comparar, né? Porque se tu não tem a comparação, tu não sabe se aquela imagenzinha ali, ela já existia ou se ela é uma nova imagem. Agora, se você tem a comparação do exame anterior, facilita para o radiologista. Porque a interpretação é uma interpretação subjetiva. A interpretação é feita por profissionais, né? Que às vezes podem passar desapercebido pequenas imagens, né? E essa paciente só vai repetir esse exame 1 ano depois, né? Bem lembrado, isso aí é muito importante, Feliciano, ter o exame anterior para comparação, pelo menos um exame para comparação, né? Exato.
Temos uma pergunta, a Alessandra quer fazer uma pergunta. Aquelas mamas assimétricas, às vezes, assimetria, é por ela ou ela fala, não tem problema, só abre o microfone dela, então. A Alessandra quer fazer uma pergunta, ela pediu para fazer pergunta. Sim, pode fazer, Ana. Deixa eu só ver aqui o microfone, eu achei ela aqui, achei ela, acho que ativou já. Isso, no momento que... Boa noite a todos. Eu fui fazer meu questionamento e minha internet acabou caindo. Agora eu consegui retornar para a sala. Assim, eu tenho 33 anos e eu gostaria de fazer uma mamografia. Seria a minha primeira. E eu tenho medo, sabe o que, doutores? Que a minha mama, ela é densa. Então, eu acabo ficando com medo. Em si, mais de fazer o exame, de realizar o exame. Porque eu tenho medo que machuque a minha mama. Sim. Eu não vou aguentar a pressão que é exercida sobre a mama. Eu acho que também é um dos fatores que muitas mulheres acabam não realizando também o exame. Nessa minha faixa etária, com as mulheres que eu convivo mais no meu serviço, eu acho que é isso. É o medo daquela pressão que vai sentir na mama e que acha que pode machucar ou pode causar alguma lesão. Seria isso. Não, perfeito. O medo, essa pressão na mama. Sim, muito bem colocado. Isso é muito importante a gente ouvir vocês e, né, saber exatamente quais são os medos, quais são os receios, né? Uma coisa importante, então, é isso aí, é que o profissional, o médico, ele vai saber indicar, o momento certo de indicar. Qual é o momento certo de fazer? Fazer depois da menstruação, depois que a mama desinchou, né? Então, esse é um momento importante de fazer a mamografia, não fazer quando a mama está dolorida, quando a mama está inchada, né? Então, as pacientes, as mamas densas, não é um problema a mama densa, a mama densa é normal, uma mama normal. Uma mama normal. De mulheres jovens, muitas vezes, né? Mamas das pacientes jovens, exatamente. Então, as mamas jovens são densas, né? Ou seja, o que é denso? É denso porque tem mais glândula do que gordura, né? Depois dos 50, todas as mamas vão se modificar e vai ter mais gordura do que glândula. Quando a mama é densa, a mamografia se torna um pouco desconfortável às vezes, né? Então, nessas mamas densas, além do desconforto, a mamografia perde um pouco na capacidade de detecção do câncer de mama, às vezes. Então, aí é que entra a ecomamária. Abaixo dos 40 anos, ecomamária. Entre os 40 e os 50, pode ser ecomamária ou mamografia, né? Então, nas mamas densas, a princípio, a alternativa seria ultrassonografia mamária ou fazer a mamografia naquele momento que a mama está desinchada e não está desconfortável, né? Mas o exame ele não vai machucar a mama. O exame não vai machucar a mama. Tá? Não vai deixar hematoma, não vai ficar roxa, não vai ter problema nenhum com a mama. Mas é muito importante essa tua colocação aí, o receio da dor, né? E às vezes é desconfortável mesmo. A mamografia digital, ela é mais rápida, né? Ela é mais rápida. O peso é o mesmo, em torno de 16, 17 quilos, né? Mais ou menos por aí. Não sei os mamógrafos novos agora, né? Mas a mama ela precisa ser comprimida para que a imagem da mamografia seja boa, né? Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Com 33 anos, você pode fazer um exame de imagem? Pode. Ecomamária indicado para ti, né? Muito bem, não sei se mais alguém aí, Daniel? Por enquanto, não. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone e pode fazer pergunta. Estamos aqui. Raquel, eu acho que a Raquel quer fazer, ó. Boa noite, doutor. Sou técnica em radiologia e já trabalhei 7 anos fazendo mamografia. Quer ativar o teu microfone, Raquel? Pode ativar. Com relação à preocupação da Alessandra, ela está digitando. Respondeu sim, muito obrigada, segundo a Alessandra. A Raquel acho que ainda está digitando.
Raquel, sempre que aparece um paciente jovem de mamas densas, sempre temos a preocupação de deixar a paciente o mais confortável possível. Responde a Raquel, que é técnica em radiologia. Claro. Como o Mozart falou, o tempo de disposição antes era muito grande, então, como não era digital, a mama ficava apertada e realmente tu ia, era por mais tempo, agora é mais rápido. Mas um leve desconforto e evitar, como o Mozart disse, o período de pré-menstrual seria, sem dúvida, uma das melhores saídas para isso. Mas, é como eu sempre digo, são momentos, muitas vezes, que tu salva a vida da pessoa. Porque ainda é, né, Mozart, o padrão ouro para diagnóstico, o padrão ouro, a mamografia. Desculpa que entrou uma chamada para mim. Não, com certeza, com certeza. Mas nenhum dos exames é 100%, né, Feliciano? Então, por isso que às vezes a gente precisa de complementação, né? Mas eu tenho deixado muito claro para as pacientes que mama densa não é problema e não é doença, né? Porque senão elas ficam com um conceito, que as mamas delas são anormais, né? E as mamas delas são perfeitas, são absolutamente normais, né? Que nem o termo displasia mamária que existia no passado, né? Esse termo Sim. Muito, né? Então esse termo aí, inclusive, ele foi extinto da parte da mama, justamente porque era para classificar as mamas densas, né? Só que as pacientes ficavam com aquele rótulo de que a mama dela tinha displasia, que ela tinha uma mama anormal, né? Então o termo displasia na mama ele não se usa mais. Então, mama densa faz parte da natureza da mama da paciente jovem, né? Ainda bem, né? Temos mais uma pergunta. A Cris quer chamar. Pode abrir teu microfone, Cris, para fazer a pergunta. Oi, boa noite. Eu perdi uma amiga minha 12 anos atrás. Ela tinha 26 anos pelo câncer, né? E na época eu acompanhei todo o tratamento dela, foi muito invasivo, dolorido, teve muitas reações. Eu gostaria de saber o que mudou de lá para cá na parte do tratamento, depois do diagnóstico confirmado do câncer. Isso. Não, com certeza mudou muita coisa. Tudo mudou, na verdade, né? Em termos de tratamento, né? O tratamento cirúrgico, né? Reduziu a mutilação, né? O tratamento passou a se tornar conservador, cada vez. Antigamente era o máximo possível, a cirurgia foi do máximo possível ao mínimo possível, né? Foi do máximo tolerável, era assim, era o máximo tolerável na época do Halsted ao mínimo possível capaz de curar, né? Então, o mínimo possível capaz de curar é uma cirurgia conservadora, retira apenas um setor, axila também, né? Apenas um linfonodo. Essa é a parte cirúrgica. Nos casos de cirurgia de mastectomia radical, se faz a reconstrução imediata, principalmente nas pacientes jovens. Tá? Então, isso é o que se tem para oferecer na parte cirúrgica. Depois teve a parte de radioterapia, né? Desde da cobaltoterapia se passou para os aceleradores lineares. A cobaltoterapia torrava a mama, queimava a pele, caía a pele. Era realmente muito agressivo. Hoje, com multicanais, esses novos agora, eles são bem mais específicos, né? Eles fazem bem mais seletivos as radioterapias. Distribui a radiação, é feito um cálculo de radiação conforme o tamanho e o formato da mama. Tu imagina? Conforme se faz tipo aquele rastreamento se faz um mapeamento da mama, do formato e do tamanho da mama para fazer o cálculo de dosagem, né? Então a radioterapia também se tornou muito o tratamento hoje é personalizado, né? A quimioterapia. Então, essa hoje, que foi a grande diferença, né, Mozart? E continua, toda semana tem, né? Claro. Hoje nós temos vários protocolos de quimioterapia. Os quimioterápicos melhoraram. Hoje existem medicamentos que atacam as células cancerígenas
sem atacar ou atacando menos as células normais, né? Isso aí com menos efeitos colaterais e um resultado muito mais eficiente, né? Então, a gente tem a disponibilidade hoje desses tratamentos aí. Claro que continua, quanto mais cedo o diagnóstico, menos tratamento precisa ser feito, né? Quanto mais tardio, né? Na paciente jovem, então uma paciente de 26 anos, uma paciente de 26 anos, uma coisa é fazer rastreamento. O rastreamento é na população assintomática, isso se chama rastreamento, começa com 40. Mas na população que tem uma alteração, que tem um nódulo, que tem uma secreção papilar, essa paciente aí, ou que tem um alto risco, essa paciente ela vai fazer antes dos 40, né? Vai fazer antes dos 40. Mas, às vezes, tem casos que não são incluídos em nenhum protocolo, né, Feliciano? E essas Sim. pacientes aí, infelizmente, com 26 anos, está fora De qualquer... Tá fora de qualquer protocolo, tá fora da média, né? Realmente é um azar do destino aí, né? Mas é uma pena. Outra coisa, Mozart, para tu dar uma pincelada, antigamente fazia o diagnóstico, né, de acordo com o anátomo patológico e sabia o tipo de tumor e pronto. Hoje não, hoje se faz uma imunistoquímica já para dar uma previsão de que tempo de tratamento. Fala alguma coisa para nós aí. Exato. É que o câncer de mama, na verdade, a gente coloca o câncer de mama dentro de um pacote, mas cada tipo de câncer de mama, não tem nenhum caso igual ao outro, Feliciano. Não tem nenhum caso igual ao outro. Às vezes, tumores assim, ó, tu tem 10 tumores com 2 centímetros, mas cada um desses tumores tem um comportamento, uma agressividade completamente diferente um do outro. Tem várias variantes, né? Muitas variantes. Então, hoje, a gente traça, a imunistoquímica serve para traçar um perfil desse tumor, né? Por isso aí o tratamento vai ser mais agressivo, mais direcionado, menos direcionado, né? Então, tu tem como calcular o risco dessa paciente ter uma doença sistêmica, uma doença metastática, a chance de cura dela, tu já consegue mais ou menos estimar. Existem aplicativos para isso hoje, né? Então, o tratamento é personalizado. Então, tu tem um tumor de 2 centímetros numa paciente de 80 anos, é uma coisa. Você tem um tumor de 2 centímetros numa paciente de 25 anos, um tratamento vai ser totalmente diferente e são tumores completamente diferentes. Uma pergunta aqui da Luana. Dr. Mozart, a mamografia deve ser feita todos os anos, assim como o Papa Nicolau. E também ela pergunta se uma mulher que faz silicone tem como fazer mamografia. Desculpa, a segunda pergunta eu não entendi. A segunda pergunta, ela pergunta, a mulher de silicone, ela tem como fazer a mamografia? Com silicone, claro, o silicone, exatamente, não. Então, a mamografia deve ser feita anual dos 40 aos 70 anos. Tá? Depois dos 70, vai ser calculado o risco também. Então, como o risco é calculado antes dos 40, para fazer exames, né? Depois dos 70, o risco também vai ser calculado. Se é uma paciente de alto risco, você depois dos 70 pode fazer de 2 em 2 anos. Se a paciente depois dos 70 é uma paciente sempre foi uma paciente de baixo risco, né? Não surgiu nenhum parente dela em primeiro grau com câncer de mama, ela vai poder fazer a sua mamografia de 3 em 3 anos depois dos 70. Mas a questão toda é, entre os 40 e os 70, aí é que deve ser feito o exame anualmente, a princípio. Tá? No caso do silicone, o silicone, cada vez mais, as mulheres usam silicone, né, no mundo inteiro, né, no Brasil, mas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O silicone, ele pode atrapalhar um pouco
o diagnóstico da mamografia. Ele pode atrapalhar um pouco, porque atrás do silicone, né, ao lado do silicone, pode alguma imagem não ser visualizada. Mas o técnico, como a paciente que entrou em contato conosco, aí, a técnica de radiologia, ela sabe muito bem que existem técnicas para melhorar o exame, manobras, eu não vou falar o nome da manobra aqui para não complicar, mas manobras que facilitam a mamografia na paciente com próstata de silicone. Se existir dúvida, se não ficou um exame completo, vai ser complementado o exame dessa paciente com ultrassonografia mamária, a ecomamária, ou até, quem sabe, ressonância magnética da mama, né? Mas isso, o profissional que pediu o exame, o profissional que está acompanhando essa paciente, essa mama dessa paciente, ele vai saber que risco tem essa paciente, se precisa complementar ou não, né? Então, o silicone ele vai continuar sendo colocado, acho, né? O silicone ele veio para melhorar a autoestima das mulheres, veio para corrigir, né, problemas de anatômicos, de assimetria, né? A gente não pode colocar o silicone como um problema para o diagnóstico do câncer de mama. Não é. Não é um problema, né? A gente sabendo que a paciente tem silicone, nós vamos tomar medidas adicionais, se necessário, né, para fazer o diagnóstico da mesma maneira que faria na paciente sem silicone, né? Porque toda mama, o silicone é colocado atrás da mama, atrás da glândula. Toda glândula, toda mama, todo tecido mamário que precisa ser examinado e estudado está na frente do silicone, né? Então, às vezes, precisa fazer mais de uma incidência de mamografia para pegar ângulos que não pegaria com a mamografia de rotina, né? Mas o próprio técnico, quando está fazendo o exame, ele já tá percebendo isso, né? Então, no caso do silicone, né, pode ser necessário complementação, né? Tem outras perguntas aí? Tem a Bianca. Boa noite. Como sabemos se devemos fazer a mamografia antes da idade indicada? E como sabemos se temos a tendência a ter o câncer de mama? É genética? A primeira pergunta, desculpa, Daniela. Com que idade saber que devemos fazer a mamografia? A idade indicada para fazer a mamografia. Devemos iniciar. Eu acho que ela não deve ter ouvido a gente falar isso, mas reforça igual. É isso, você falou. Isso, só um reforço, né? O reforço é isso, de rotina nas mulheres de baixo risco a partir dos 40. Nas pacientes de alto risco, né, que tem história familiar, né, tem fatores de risco, pode ser começado antes dos 40 anos, às vezes até com 30 anos de idade, né? A segunda pergunta, saber qual é o risco que ela tem. Quem é que tem alto risco, quem tem baixo risco, né? Quem é que tem tendência genética e quem não tem? Bom, apenas 10% dos cânceres de mama, apenas 10%, tem uma forte tendência genética hereditária, né? 80%, 90% dos cânceres não tem história familiar, né? Então, as pacientes consideradas de alto risco são aquelas que não tiveram filhos, aquelas que tiveram seu filho tardiamente, depois dos 30 anos, aquelas que têm familiar em primeiro grau com câncer de mama. Essas pacientes, elas são de alto risco porque elas podem ter o gene. Como é que sabe se tem o gene? Como saber se tem o gene? Para saber se tem o gene, se faz um exame de sangue para saber se tem o gene, né? Mas é como eu falei anteriormente, para fazer esse exame, você tem que orientar a paciente antes para saber o que fazer se o resultado der positivo, principalmente se o resultado der positivo. Se der negativo, tudo bem, não vai fazer nada. Mas se o resultado der positivo nesse teste genético,
O que vai ser feito com essa paciente? Vai continuar fazendo um rastreamento rigoroso, vai fazer uma mastectomia preventiva ou vai usar um medicamento preventivo, né? Então, isso já tem que ser conversado antes. Isso se chama aconselhamento genético, né? Então, por isso que esse exame ele tem que ser analisado para pedir. Você não pode pedir assim esse exame para todo mundo, né? Não, a princípio, não é todo mundo que deveria fazer esse exame, né? Mas aquela paciente que tem 2 familiares e ela quer saber se ela vai ser a próxima, acho que está indicado aí fazer o exame, né? Aí está indicado. E ela vai fazer uma mastectomia preventiva com inclusão de prótese de silicone, perfeito, essa paciente deve fazer, né? Deve fazer o teste genético. Tá? Uma pergunta aqui. Minha mãe retirou o nódulo benigno da mama quando ela tinha 29 anos, eu 9 anos. Hoje, eu com 33 anos e ela com 53 anos. Ela me traz louca com medo que eu venha ter algo parecido, ou pior, ao caso dela. Há possibilidade? Não, isso aí, assim, ó, os nódulos benignos, eles não têm potencial, os nódulos benignos, eles são benignos. Tá? Isso aí na década de 90, né, já ficou bem claro, né, que a paciente que tem nódulo benigno, a paciente jovem de nódulo benigno, ela não tem potencial aumentado para ter câncer de mama. Tá? Então, ele é benigno desde o início ou ele é maligno do início. Tá? Então, aqueles nódulos benignos da paciente lá de 20, 25, 30 anos, né, normalmente são os fibroadenomas, né, são nódulos benignos da mama. Essa paciente ela não é considerada de alto risco para câncer de mama. Né? As pacientes que têm cistos nas mamas, cistos nas mamas são lojas de líquido na mama. Né? Então, isso não aumenta o risco dela ter câncer de mama. Né? Também os cistos também não aumentam. Então, os cistos são alterações benignas, né, das mulheres entre 35 e 55 anos, são os cistos, não aumentam o risco. Os nódulos sólidos são das pacientes dos 15 aos 30 anos, não aumentam o risco também. Tá? Uma pergunta aqui. Só um momento, deixa eu arrumar aqui. Quantos tipos de câncer de mama tem? As mulheres se preocupam com nódulos, mas tem alguns casos que não tem nódulos. Sai líquido dos mamilos amarelos. Isso, exatamente. Exatamente. Muitos, a forma de apresentação do câncer de mama varia muito, claro, varia muito. Né? A maioria das vezes são nódulos. São nódulos duros como uma pedra, são nódulos totalmente irregulares. Né? A gente não tinha falado ainda nessa apresentação aqui. Né? Essa é uma forma de apresentação, mas tem uma forma de apresentação que são apenas microcalcificações, né? Que aparecem apenas nas mamografias. Né? É uma forma de apresentação e é um câncer de mama, que vai aparecer só na mamografia. Então, nós temos tipos de câncer que aparecem só na mamografia. Nós temos tipos de câncer que não aparecem na mamografia, aparecem na ecomamária. Nós temos tipos de câncer de mama que não aparecem nem na mamografia e nem na ecomamária. Vai ser percebido através da palpação ou através da ressonância magnética. Tem câncer de mama que se apresenta na forma de uma lesão mínima no mamilo da paciente, que dá uma coceirinha no mamilo, é um câncer de mama. E não vai aparecer, muitas vezes, na ecomamária nem na mamografia. Mas é facilmente visualizado pela paciente ou visualizado pelo médico. Secreção pelo mamilo. Esse é um tipo de sinal, que pode significar um câncer de mama. Tá? Mas nem toda secreção pelo mamilo
vai ser câncer de mama. Ou seja, as mamas são glândulas que vão produzir secreção e que, durante a vida da paciente, muitas vezes vai ter secreção sem a conotação do câncer, né? Por isso que eu não comentei isso no início, mas a expressão do mamilo, que era uma recomendação de rotina que a gente fazia, no final do autoexame, se recomendava que as mulheres fizessem uma expressão dos seus mamilos para ver se saía algum líquido, né? O que acontecia? Saía líquido de quase todas, né? Aí as pacientes ficavam alucinadas, virava isso uma consulta, virava exames desnecessários e todo aquele pavor, né? Então, secreção pelo mamilo só tem importância se a secreção for espontânea, ou seja, secreção por um mamilo apenas, não pelos dois, tá? Por um mamilo apenas, e se for espontânea, a paciente saiu automaticamente, sem a expressão da paciente. Então, glândulas mamárias, se você fizer uma massagem na mama, né, e no final da massagem você fizer uma expressão, vai sair líquido, né? Vai sair um líquido, a mama é uma glândula. Isso não significa que ela deva se submeter a exames aí desnecessários, sofisticados, né? E vai fazer uma mamografia que deu normal, aí ela vai fazer uma ressonância que vai dar normal, então se torna um problemão, né? Então, secreção pelo mamilo é muito comum, muito frequente. Assim como calcificações nas mamas são comuns calcificações. As mamas produzem leite tem cálcio. Em algum momento, esse cálcio vai se depositar, vai se precipitar e vão produzir imagens na forma de calcificações na mamografia. Então, nós temos calcificações comuns, benignas, e temos calcificações suspeitas de câncer de mama que vão ser submetidas a exames, biópsias e exames complementares. Isso precisa ficar muito claro, porque hoje é muito difícil, Feliciano, a gente fazer uma mamografia ou fazer uma eco mamária e não encontrar nada. É muito difícil isso acontecer, né? Sempre vai se encontrar alguma coisa. Exato. Então tem que saber, a gente tem que orientar elas, tem que saber o que fazer com os achados. Então, tem achados que são de baixa relevância, que não requerem preocupação nenhuma, que são comuns e são normais, e outros achados, por exemplo, uma mamografia categoria 0. Né? Então, eu vi muito problema relacionado a isso por má interpretação. A paciente, como viu que a mamografia era categoria 0, ela disse, bom, se é 0, o meu risco é 0, né? Não é verdade. Aí ela vai lá na internet e busca algumas coisas erradas, muitas vezes, e aí sim, aí se desespera, vai no outro médico, que indica uma biópsia, aí começa uma sucessão de erros. Exatamente, porque tudo começou errado. Né? Tudo começou exatamente. Errado. Então, categoria 0, o radiologista está dizendo que a mamografia não é suficiente para assegurar que o exame foi completo e que aquela mama está normal. O radiologista está dizendo que a paciente precisa complementar aquela mamografia. Essa complementação, ela pode ser de diversas maneiras. Essa complementação, ela pode ser feita através de outras incidências da mamografia. Às vezes, tu não precisa passar para outro método. Você pode esgotar o método antes de passar para outro. Né? Você pode fazer uma outra incidência, uma ampliação, uma compressão seletiva que você não, com a própria mamografia, né? Então, categoria 0 significa que precisa medidas adicionais. Pode usar uma ecografia mamária e pode usar, se necessário, uma ressonância magnética aí, né? Mas isso precisa interpretação, não interpretação da paciente, interpretações dos profissionais que estão lidando com essa situação, do próprio radiologista, do ginecologista,
do mastologista que se dedicam a esses exames, né? Esse é o nosso dia a dia, né, Feliciano? Esse é o nosso dia a dia. Tem que perguntar para nós, né? Não é perguntar para a amiga, perguntar para, né? Então tem que perguntar para os profissionais, né? A medicina se tornou muito complexa, né? Se tornou muito complexa e então se tornou muito complexa, com muitos detalhes, né? Então tem que ligar para o médico, tem que voltar lá, tem que reexaminar, né? Muitas vezes a gente, dependendo da época que foi feito, a gente reavalia em 6 meses ou em 3 meses, muitas vezes nunca encerrar um diagnóstico, dizer, ó, vai para casa que não tem nada, quando se tem dúvida. E quem pode levantar essa dúvida é o profissional, né? Isso é importante se tu colocar. Isso. Ali elas já estão percebendo que as mamografias vêm com classificações diferentes, né? Sim. Então, categoria 3 é uma situação que eu percebo aqui que eu tenho que parar, não adianta entregar o exame para o paciente, eu tenho que parar e explicar, né? Categoria 3 significa que a imagem encontrada, ela é provavelmente benigna, é provavelmente a possibilidade de essa imagem ser um câncer de mama é muito baixa, menos de 5%, né? Ou menos de 10%, dependendo da fonte. Mas provavelmente benigna, você tem 90% aí de chance de que essa imagem seja benigna, tem apenas 10%. Então, qual é a conduta com essa paciente? Qual é a conduta? Acompanhamento semestral, de 6 em 6 meses. Mas aí a paciente pergunta assim, tá, mas até quando? Né? Durante o resto da vida? Não. Então, vai ser os protocolos, quando foi criado a classificação BIRADS, né? Que é essa classificação de 0, 1, 2, 3, 4, 5, no caso, essa classificação foi criada para que todos os profissionais tivessem uma atitude padronizada com aquela categoria, né? Porque senão, na categoria 3, cada profissional ia ter uma conduta individualizada, personalizada, né? Então, a categoria 3 é acompanhamento semestral durante 2 anos, né? Então, de 6 em 6 meses durante 2 anos. Se, nesses 2 anos, ou antes disso, o profissional percebeu que aquela lesão, que aquela alteração é uma alteração benigna, ela passa a ser classificada como 2, ela passa para a categoria 2, e os exames dela passam a ser anuais. Agora, se, durante esse acompanhamento, essa categoria 3, houve modificações, e ela passou para uma categoria 4, essa paciente justifica uma biópsia de mama. Então, por isso a importância dessa classificação, né? Por isso a importância da classificação, né? Porque padroniza as condutas, né? Exatamente. Bom, eu não sei, Dani, como é que é, se essa plataforma a gente pode usar isso. Tem agora problemas técnicos, eu não sei se pode ser por mais de muito tempo. Eu não sei quanto tempo a gente já tem aí. A gente já tem quase... Já passamos 1h15 já. Eu não sei se alguém tem mais alguma colocação, senão a gente já, até em função do avançar da hora, eu gostaria em nome da Unimed, agradecer a Dani, que foi uma das incentivadoras, ao Mozart, que se dispôs para fazer os esclarecimentos necessários. Eu acho que, dependendo, a gente pode fazer isso numa outra oportunidade, sem dúvida. Eu acho que algumas coisas, em função da pandemia, vieram para ficar. Eu acho que, se nós tivéssemos feito isso lá na Unimed, certamente o nosso público não seria esse. E eu gostaria de agradecer também a participação de todos e colocar que vocês hoje certamente vão receber alguns conhecimentos que vão poder ajudar alguém. Eu vi que eu acho que tem até Rosário, né, o Quaraí participando aí.
Eu achei que era. Unimed Quaraí, Unimed Rosário, que faz parte Isso. das nossas Unimed. Exato. Então, eu acho assim, ó, que a gente tem que seguir, né? Eu acho, né, Mozart, que a nossa saída para tentar diminuir isso aí é ainda a prevenção, é o diagnóstico precoce. Então, agradecer mais uma vez a participação de todos. Se for necessário, a gente talvez faça um encontro de novo para tentar. E agora, como eu estava dizendo, vocês vão multiplicar isso aí. Vai perguntar para familiar, vai perguntar para tia, para amiga, quando é que fez mamografia. E eu aproveitar o Outubro Rosa ainda, que tem uns dias ainda. E não só o outubro, né, Moza? Então, aparece em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Aparece todo ano, isso. Eu queria agradecer também o convite, Feliciano. Não, que acho que isso vai ter uma grande repercussão, né? Como tu diz, as coisas positivas dessa pandemia a gente vai fazer questão de manter, né? E o resultado vai aparecer com o tempo, né? Sem dúvida. Obrigado por todos os participantes aí, obrigado, Feliciano. Fico sempre à disposição. Então tá, um abraço. Não sei, Dani, se tu quer... Quero agradecer, sim, a todos os, né, participantes aqui. A gente teve uma procura grande, mas, de repente, nem todas as pessoas conseguiram, infelizmente. Quero dizer que, como disse o doutor Feliciano, né, algumas coisas vieram para ficar. Eu acho que esses cursos EAD que a gente da Unimed, a região da fronteira, está oferecendo para a população gratuitamente, porque é importante com profissionais qualificados para estar passando informações muito importantes, né, e esses dados que o doutor Feliciano trouxe para nós no início aí são bem preocupantes, então que a gente possa se conscientizar. Eu estou aí quase com 40 anos e não vou ter que entrar nessa também, então acontece, né? E para nós. Mozart, eu acho até, já vou colocar aqui um desafio para principalmente nós, que a gente que trabalha com mama, tentar ver a nível de consultório, mandar uma cartinha para aquelas mulheres que estão afastadas. Eu acho que com a TI, hoje, isso aqui eu vou ver com o pessoal, não é difícil de fazer, tanto é que a federação faz isso. Então, vou fazer uma cartinha, dizer, ó, a sua mamografia que teria que ser feita. Às vezes um chamamento ajuda. Legal. E a nossa preocupação no jeito de cuidar, né? Que a gente na Unimed se preocupa muito com o jeito de cuidar das pessoas. E não dizer que nossos cursos param por aqui, como o doutor Feliciano falou, em novembro aí a gente tem, né, em novembro câncer de próstata, vamos trazer novos cursos, fiquem ligadas, tá? Para que eu vou estar entrando em contato, vou estar chamando vocês, depois temos novamente curso de gestante, e assim nós vamos aprimorando e cada vez mais fazendo nossos cursos. Agradeço o doutor Mozart pela gentileza de estar participando aqui conosco, muito obrigada, viu, por estar até essa hora aí trabalhando, o doutor Feliciano também está conosco aí, sempre nos apoiando, muito obrigada, doutor, por acreditar nos projetos que às vezes parecem um pouco, mas a gente decide de uma hora para outra e faz aí as coisas acontecerem. É que tem que fazer, porque tu é chata pra burra, se eu não faço, tu fica o dia inteiro. Ele sabe que eu vou fazer, doutor. Então... Tem que fazer de papel, Muito obrigado. O papel dela, bem desempenhado. Então, pessoal, um abraço a todos, hein? Deus abençoe vocês, tudo de bom. Tchau, pessoal. Fiquem ligados para a próxima aí. Beijão a todos.